Olá, Edna. Olá, Henrique. Olá, Rosana. Opa, que muita gente chegando. Vamos lá para o nosso Enriquecendo com Henrique. Gabi, que bom ter vocês aqui. Olá, Olá, bom dia. bom dia. Hoje achei. A Edna achou. Oi, Gabi. A Edna está Edna. perdida. Olha só, Léo, antes de entrar, eu acabei de ver uma postagem interessantíssima, tem a ver com o tema, né? Como é interessante, né? Não sei se as pessoas vão de alguma forma, a internet vai direcionando, enfim, né? Vai saber. Uma postagem repostada do autor Cláudio Tebas, um escritor, e dizia o seguinte: alegria é ter o sol num dia de praia. Felicidade é poder brincar na praia mesmo com chuva. E aí a gente já começa. Vamos lá, então. Ó, a gente está falando de felicidade, de sonho, de desejo, tantas coisas. Como é complicado esse tema. Por quê? Porque é um tema que ainda está sendo tentando entender. Como a gente está acostumado a querer ser compreendido e compreender os outros, essa é a nossa vida. A gente quer ser compreendido e quer que os outros nos compreendam. Então a gente também quer entender que existe um lugar e uma forma de estar e de permanecer. Mas ao longo dos anos de pesquisa da história humana e dos pensadores, era medieval, era moderna e contemporaneidade, nós vamos percebendo que é um pouco mais complicado do que ter uma fórmula pronta para a felicidade. Então, olha que interessante esse autor. Quando ele fala, esse escritor, que alegria é ter o sol num dia de praia, é bom, né? Ter um sol no dia de praia. Claro. Mas, quando chove e você não pode brincar por causa que tem medo da chuva, o que aconteceu? Qual que era a ideia? Qual que era a felicidade, né? Então, a felicidade também deve estar onde você pode brincar naquilo que não é o esperado do outro. Ou seja, eu só vou ser compreendido se eu tiver na representação do outro, naquilo que a sociedade diz que é aceitável e ser feliz. Então, ser feliz na ideia que a gente está falando está muito ligado a uma ideia de fazer parte de um sistema que dita para nós o que é ser feliz. Nossa, acho que... É. Deixa eu ver se eu retomo aqui, né? Porque a gente tinha falado sobre desejos, sobre sonhos Desejos e sonhos, né? e sobre felicidade que você agregou aos desejos e Foi. sonhos, porque assim, na verdade a questão que foi colocada pela Priscila ontem foi a diferença, né? Dos sonhos e dos desejos. Roselene, acabou de chegar aqui também, tem bastante gente chegando aí, que coisa boa. Bem-vindo à nossa sala de bate-papo, na nossa sala dos pontos de interrogação, a nossa sala de, pelo amor de Deus, ajude, mas eu não sei qual é a resposta. Pois é, porque isso que o Henrique começou falando é muito interessante. Nós queremos ter as respostas. Nós queremos que nos venha. Nós criticamos muito, eu pelo menos critico bastante. 7 passos para ser feliz. Não, não vou encontrar 7 passos para ser feliz. Mas se tivesse 7 passos para ser feliz, ia ser mais fácil para mim. Eu não acredito nisso, mas se tiver, eu vou lá ver. Haja visto que ver horóscopo é a pedida de muita gente. Eu não acredito, não acredito em horóscopo. Mas o que diz mesmo o meu signo hoje? Por quê? Porque é tão bom quando a gente tem uma resposta, Henrique. É bom, né? Alivia, né? Alivia. Alivia. Traz um certo conforto de que estamos, talvez, estamos indo num caminho certo. A tal ideia de uma felicidade eterna, o conto de fadas de que no final
a princesa vai encontrar o príncipe vai tirar a princesa do castelo, e que vai ser tudo bem, todos os dias nós vamos falar, nós vamos viver um amor. Mas olha que curioso, né, essa ideia do amor. Se nós acreditássemos no outro, nós não perguntaríamos várias vezes, não afirmaríamos tantas vezes que nós amamos. Olha que complexo isso. Ó. O se relacionar vai nos levar justamente nessa contraposição. Ou seja, a gente fala, eu amo você. Aí o outro fala, eu também te amo. Tá bom. Mas 10 minutos depois, a gente precisa ouvir de novo. E tudo que nos fez, eu falando disso, por quê? Porque foi assim nossa construção humana. Tudo que nos fez se modificar foi a dúvida. Sem dúvida, a gente fica estacionado, fica parado. Então a gente tem isso dentro de nós, de duvidar. A gente fala que acredita, mas se acreditasse, não perguntava. O Reginaldo fez uma pergunta aí, né? Uma afirmação. O que ele disse? Repete aí que eu não estou conseguindo ler aqui. Ele disse o seguinte, que ele não lembra o nome do livro, mas o autor diz que as melhores coisas do mundo são gratuitas. Como um abraço apertado, um sorriso sincero, coisas que nos trazem felicidade. Muito bom, né? Olha, deixa eu cortar esse autor do livro, que ainda bem que ele não sabe o nome do autor, e assim eu não posso bater nele. Eu não acredito nisso. Boa. Se eu tiver contas para pagar, não me vem me dar um abraço, tá? Por favor. Não vem me dar um abraço e dizer eu estou contigo. Tá comigo a fazer o quê? Você pode pagar a conta para mim? Não, não pode. Então me deixa em paz. Ou seja, muito bom. Não, ou seja, olha, é uma coisa, situação Desculpa, antiga, Reginaldo. né? Amor não paga a conta. Yeah. Né? Viver de amor não paga a conta. Né? Viver de amor é complexo, né? É uma citação que nos leva de confronto com uma idealização. Nos confronta com essa verdade tão crua, tão verdadeira. E pensando no desejo e sonho, ou desejo e felicidade, o desejo seria... A felicidade, então, seria a capacidade de lidar com o nosso desejo. Tá? Por exemplo, nós vivemos numa sociedade que hoje é possível pessoas poderem interagir com o mesmo sexo. Ou seja, elas têm... não era aceito, agora é. Tem pessoas... Para dar conta disso, ou seja... Vamos supor que, num tempo anterior, uma pessoa que tinha esse desejo, ela não podia se expor. Ela não podia expor isso, expor essa realização, esse encontro dela com ela mesma socialmente. Agora é possível. Então, às vezes, a gente faz opção por um bem social, ao invés de optar por um desejo pessoal. E não dá muito para separar aquela ideia também de, eu escolho você para não brigar. Você está escolhendo não ser feliz. Engraçado. Então, quando você escolhe o outro... Eu quero pegar esse gancho do que você disse. Eu estava com uns amigos outro dia em Cascais, e tem muitos homossexuais, né, naquele local. E tinha homens andando com homens de mão dada e tudo mais, e uma das pessoas que estava comigo falou assim, isso é uma pouca vergonha. Eu falei, eu acho que você não pode falar isso hoje. Na sua época, talvez você pudesse falar isso, hoje você não pode falar. E a resposta foi assim, eu acho que sempre existiu. Eu falei, claro que sempre existiu, só que antigamente eles não se mostravam, e hoje eles se expõem. Então... E a questão que ele falou, eu não vou dizer se eu concordo ou não, mas tipo assim, eles querem que a gente os aceite, e eles também não conseguem nos aceitar na nossa maneira de pensar, né? E como você trouxe isso, eu acho que assim, hoje está mais fácil, alguém deve ter quebrado o tabu, alguém deve ter rompido essa barreira com muita força, e hoje a porta já foi aberta. Então as pessoas já colocam mais os seus desejos para fora. De poder
aparecer dessa forma, porque essa questão, o mundo tem mudado e tem aberto outras oportunidades que a gente não está conseguindo lidar com isso. Por quê? Porque houve desejos para romper com isso. E o lugar onde você nos coloca, Henrique, é um lugar complicado, desculpa aí, você sabe muito bem que eu não tenho problemas de te falar isso. Porque assim, é muito mais confortável eu dizer eu tenho um desejo e eu vou alcançá-lo, porque fulano alcançou, Beltrano alcançou e que não sei o quê, então vai ser fácil, eu também vou fazer isso. Mas a história do fulano e do Beltrano e que não sei o que não é a minha história. E para mim aquilo pode ser muito complicado, colocar isso para fora. Que é aí que eu já não sei se eu estou chamando isso de desejo ou de sonho. Porque eu posso estar errada, mas no senso comum o que eu consigo entender é que o desejo parece que é uma força motivadora. E o sonho está ali, é um sonho. Pode ser que não aconteça. Né? Voltando ao humor, pode ser que eu chegue na padaria e não tem mais meu sonho, né? Compre outra coisa no verso. Compre outra coisa no lugar do sonho. Dá um bom livro, Léo. Compre outra coisa ao invés do sonho. Tem um sonhozinho assim, dá um bom livro. Na verdade. Então, mas é isso mesmo. Quando a gente pensa no sonho, da perspectiva comum da vida, o sonho é realizar alguma coisa. O sonho é chegar num determinado lugar que você pensou. É isso mesmo. Sonho com uma determinada situação de vida, quero alcançá-la. A questão é que toda vez que a gente chega num determinado lugar, a gente tem que se manter lá. Por isso que eu comecei com a questão comecei falando sobre os relacionamentos. Se nós tivéssemos uma segurança, nós não teríamos nos modificado quanto humanidade. O relacionamento é uma forma bem prática de mostrar, e não sei se vocês já pensaram nisso, esse texto, essa parte que eu trouxe, tem um autor chamado Jorge Forbes, que eu já citei ele aqui uma outra vez, ele tem um artigo de 2008, Felicidade e Desejo, da psicanálise, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar o seguinte, que, por exemplo, um casal, um determinado casal vivendo juntos, nós precisamos manter esse fogo aceso. Por que precisa manter esse fogo aceso, esse calor do relacionamento aceso? Por quê? Porque nós somos seres mais complexos. Nós temos que suportar a ausência. Nós temos que suportar isso que não é dito. E todos nós temos isso. Ou seja, entre um pai e uma mãe, entre uma mãe e um filho, entre um marido e uma esposa, entre casais de todos os tipos, entre professores e alunos, enfim, pessoas, todos nós temos que suportar o silêncio do outro, aquilo que a gente não consegue compreender, porque ele é o outro. E suportar esse abismo entre um e o outro é suportar a nossa própria inexistência também do processo. E suportar isso é perceber que talvez nós não sejamos a realização do outro naquele momento que está em silêncio. Uau! Então, nós precisamos o tempo todo estar recebendo que nós estamos no lugar certo, nós estamos fazendo as coisas certas, que esse é o lugar que você queria estar. Então você se encontra com alguém, vamos fazer o caminho de Santiago de Compostela, por exemplo. Aí no meio do caminho, uma unha dói. Pronto, o caminho acabou. Todo aquele sonho foi por água abaixo. Por quê? Porque uma unha doeu. Ou seja, a ideia do sonho é uma ideia às vezes muito romântica. Ela está muito no lugar idealizado, mas quando a gente lida com o concreto, não se alcança. Por isso que é tão difícil e a gente não quer pensar nesse outro lado. Mas a gente pensa. Todos vocês, acho que quando eu trouxe essas questões, foram capazes de perceber o quão distante nós estamos de uma idealização. Então eu vejo o sonho muito como, às vezes, uma idealização. Mas o desejo é mais visceral. O desejo é aquele desejo de, eu quero, o que eu quero? Quero ir na praia, mas eu quero ir na praia com sol. O que você queria na praia? Você quer o sol, quer a praia, você quer ver o mar? O que é que você queria? Então, por exemplo, eu não me importo quando está chovendo ou quando está sol. Às vezes a minha vontade é de estar lá. Mas, socialmente com os amigos, mas a gente vai até a praia sem sol? Não vamos. O que seria dar conta do desejo? É falar, bom, vocês não vão, mas eu vou.
Sim. Isso é dar conta dos seus próprios desejos. Vocês conseguem entender a diferença agora, então, de desejo e viver a expectativa do outro, ou seja, um sonho que talvez seja uma idealização? É assumir o que vocês querem. É assumir que talvez a gente quer um relacionamento que não está no padrão social da comunidade. É assumir que talvez você queira uma profissão que os seus pais não querem. É assumir que, às vezes, o casamento já não está bom e pode mudar. Assumir que o casamento não precisa mudar e que está bom. Que não preciso de um de um Rodrigo da TV lá que faz comida, que o Rodrigo Wilbert, né, que faz comida, que faz tudo, que, enfim, dizem, né, que não dá para ter, que não vai ter aquele, talvez, porque para ter aquele marido, talvez tem que ser a mulher igual a que ele tem. Ou ser um homem igual ele é, para ter uma mulher igual a dele. Então, a gente vai fantasiando, vai se distanciando de nós mesmos. Nossa, muito interessante. A gente vai se fantasiando e vai se distanciando de nós mesmos. Eu acho que aí você está falando um pouco de nós nos conhecermos e nos aceitarmos e entendermos os nossos dilemas, que já são grandes demais. Porque quando você colocou esses exemplos, por exemplo, vou pegar o exemplo que você colocou, o casamento não está bom, mas eu tenho uma série de padrões que eu preciso continuar mantendo esses padrões e não importa, eu vou ficar infeliz e vou ficar numa situação dessa. Porque dar conta do desejo, como você está nos colocando, vai ser complicado, eu sei o que é que eu vou enfrentar, mas eu vou romper com isso. Porque é um rompimento meu, não é do outro. E muitas vezes, esse convite que eu acho que a gente traz aqui todas as manhãs para olhar para si, para olhar para, como eu gosto de dizer, para as nossas competências, né? Para olhar para dentro de nós, porque às vezes a gente nem sabe o que está dentro de nós. Nós não nos conhecemos. Porque nós estamos sempre olhando para fora. Ah, mas o fulano e fulano também se separou do marido, que não sei o que, enfrentou isso, e eu não vou conseguir chegar lá. Eu acho que é muito... Cuidar de nós dá trabalho. Cuidar de nós emocionalmente dá trabalho. Tá mesmo. Bom, eu acho que deu para... Eu acho que eu quero abrir um pouco para ver o que nossos colegas aqui estão pensando, porque acho que conseguimos trazer bastante coisa já, né, Léo? Yeah. Eu só queria colocar uma colocação que você trouxe lá, o Príncipe Encantado, e eu fiquei pensando nas histórias infantis. E eu acho tão interessante, a história infantil sempre acaba, ficaram juntos e viveram felizes para sempre. A gente não sabe nunca o que aconteceu depois. A gente nunca sabe como é o para sempre. Eu acho que eu vou fazer uma história infantil, que eu tenho umas histórias infantis que vão sair no próximo semestre, não são minhas, são de uma autora portuguesa. Estamos trabalhando na ilustração. Mas eu acho que eu vou fazer um conto infantil assim, a Branca de Neve divorciada. Né, depois. Boa. Mas você sabe que quando eu penso nos contos de fada, com esse final feliz, eu penso como uma ironia. Não que não tenha final feliz, mas talvez esse seja uma forma de deixar no nosso inconsciente que, esse final feliz depende agora de você. O que é um final feliz para você? Como isso continua, igual você está falando. Depois que a mulher do Shurek lá é tirada do castelo, né? Você vê que eu adoro o Shurek, acho muito bacana o desenho Shurek, porque mostra que não tem só príncipes loiros, primeira coisa. E que as princesas, não é? Olha, e as princesas também, à noite, tiram a maquiagem. Yeah. Então, por quê? Porque ela, quando vem o raiar da noite, cair da noite, não o raiar do sol, cair da noite, ela tira a maquiagem. E ela é uma pessoa comum. E ela é o Shrek também. Acho que eu vou assistir o Shrek outra vez, para poder entender, com esse olhar mais psicanalítico, para conseguir entender quem está dizendo o que aí. A Gabriela. E para quem eu não falei oi, eu estou aqui tentando ver quem chegou. Peraí, vamos lá. Vamos ver. Deixa eu ficar mais ereto aqui. Bom, entrou a Cleus, Otávio, Reginaldo, bom dia, Alessandra. Bom, isso aqui já falei. E a Gabriela fez uma questão aqui. Ela diz o seguinte, que ela lembra quando era criança que a mãe dela falava que o melhor sempre era para a visita.
Depois que Uau! cresci, continuei dando o melhor para os outros, até o dia em que entendi que o melhor era para mim. E Vet Furpet, acho que é isso, assim que pronuncia. Bom, falou boa. Eu não sei se você conhece, não sei o nome de Ah, é quem a está Aline. assistindo. Aline, Aline. Aline. Aline, 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 Aline. tá bom. Ela tem o nome aí do pet shop dela, mas é Aline. Ah, que legal. Ó, já vamos fazer um merchan aí. O Pet Shop, eu não sei onde fica, fala onde fica para quem quiser. Pronto. É, o pet shop da Aline fica no. Eu já tive lá. No. Olha, no lugar legal. Estou esquecendo o nome. Aline, coloca aí o nome do Parque das Nações aqui em Lisboa. Pois é daqui de Lisboa. Ah, Pois é, daqui de Portugal. Mas você estava me lembrando agora, e eu pouco falo sobre a minha vida, né? Porque eu acho que é a minha vida, não é de todo mundo, porque o que todo mundo precisa saber já sabe. Mas eu achei muito interessante essa colocação que você fez, porque eu me lembrei no dia do meu casamento, né? Tinha 1.500 pessoas, e a hora que eu estava entrando no casamento com meu pai, eu falei assim, e agora? Eu acho que se eu tivesse feito alguma sessão de psicanálise antes, eu ia sair correndo e voltava para trás. Com certeza. Porque, assim, todo o contexto que você vai, o sonho do vestido, do dia, de não sei o quê, foi toda a pompa, toda a circunstância, que não sei o quê. Aliás, a música tocada foi com um dos melhores trombonistas desse país, que foi o... Mas quando eu estava entrando, eu falei, e agora? Porque até aqui eu me preparei, mas daqui para frente eu já não tenho a mínima ideia. Porque é realmente essa questão de... E depois de você chegar no teu sonho realizado? Como faz? é. E agora? E Ó, agora? me lembro o Raul Seixas, na letra Ouro de Tolo, dizendo: cheguei até aqui e agora, eu tenho 1 milhão de coisas para conquistar, eu não posso ficar aqui parado. E pensando também em outra letra do interessante, que tem a ver com esse momento atual, ou seja, nós chegamos até aqui, você chegou no seu sonho. E a letra do Engenheiros do Havaí, a Alquimia e Poema, num determinado momento diz o seguinte: o que nos trouxe até aqui? Foi medo ou foi coragem? E aí ele completa: talvez nenhum dos dois. E é nesse ponto que eu quero lembrá-los que nós, a psicanálise, ou seja, Freud, eu falo psicanálise porque lembra daquela terceira ferida narcísica da história humana. Ou seja, eu estou considerando que pós-Freud, o mundo viu algo novo. Muitas pessoas ainda não conhecem essa metodologia que o Freud trouxe à tona, essa ciência do psiquismo do inconsciente. Mas, o que ele está dizendo, então? Que nós não somos donos da nossa razão. Então, o que nos trouxe até aqui? Provavelmente nós não sabemos. Ou seja, o que nos motivou simbolicamente no mundo, vou repetir, se não entendeu, eu repito. O que nos motivou simbolicamente nesse processo de ser humano, ou seja, de estar na sociedade, os símbolos, os nossos símbolos são como nós somos vistos e como vemos os outros. Então, essa é a nossa expressão. Mas essa é uma expressão social e ela é necessária. Mas o que ela não mostra? Então, é nesse lugar do não mostrar que nós não conhecemos, eu não conheço profundamente, nem vocês conhecem a si mesmos, segundo essa teoria da psicanálise. Lembrando que teoria é um fato, não é hipótese. As pessoas confundem, né? Falam muito, eu tenho uma teoria aqui, mas não sei se é verdadeira. Não, isso é hipótese. Teoria é algo demonstrado, provado. Tá? É bom lembrar, vocês assistem às vezes filmes e documentários, as pessoas falam, eu tenho uma teoria, mas não sei se isso é verdadeiro. A gente fala entre nós, né? Então, quando a gente fala assim, estamos falando de hipótese. Vocês podem mudar, tá? É hipótese. Hipótese não foi comprovada. Então, o que nos trouxe até aqui foi medo ou coragem? Não sei. O que nós sabemos é que estamos aqui. Agora, vale ou não a pesquisa? Mas isso vai depender de cada desconforto. Nossa, e se muito está legal. tudo bem, está tudo bem. Vai depender de cada desconforto. Gostei dessa palavra. Porque a gente só faz alguma coisa se nos traz desconforto. Porque se não tiver, a Sim. gente deixa estar.
E está tudo bem. Ou seja, e nós geralmente somos desconfortáveis com as coisas. Senão, nós não ficaríamos com um certo saudosismo do passado. Ou seja, foi melhor. Volto a dizer sobre isso. É um saudosismo. Por quê? Porque no passado, ou em qualquer passado, existiu desconforto, existiram dificuldades e mudanças, senão não estaríamos aqui. Yeah. Quero complementar também que chegou agora o cantor Luan Rodrigues. Eu não sei, não lembro de ter visto ele ainda. Então, seja bem-vindo, Luan. Bem-vindo. Ou seja, se está tudo bem, a gente não muda nada. Está tudo certo. Não tem questões, não tem pensamentos. E eu não sei onde há mudanças, onde não há desconforto. Eu não conheço. Também não. Qualquer coisa, inclusive, que eu resolva fazer, parece que na minha cabeça tudo ficou idealizado. Mas a hora de fazer começam a haver complicações, desconfortos, mudanças e disciplina e trabalho Disciplina. Disciplina, eu acho que é uma questão, é uma determinação. Nossa, agora eu ia dizer uma coisa que eu não sei se tem sentido, mas eu vou dizer. Eu acho que disciplina é uma determinação do desejo. Pode dizer isso? Olha, pode. Vamos pensar. Uma boa Pode questão, dizer. ó. Pode. Ó. Então, deixa eu ver se eu entendi. Talvez, então você está dizendo que disciplina seria, vê se é isso. Disciplina seria uma forma de eu poder observar o meu desejo. Não é o desejo, talvez não seja o desejo em si, mas uma forma de poder observá-lo. Por quê? Porque como a gente não sabe exatamente o que a gente deseja, dar nome para as coisas, ou seja, simbolizar, que é o que a gente está falando, é uma forma de tentar se aproximar do que a gente quer. A Alessandra diz que tem que dar aula. Obrigada pela tua presença, Alessandra. Alessandra, muito obrigado pela sua presença. Não é Alessandra, mas Alexandra. Boa aula. X. Alexandra, né? Yeah. Não é Alexandra, não. Tem Alexandra também, né? Ai, nomes são complicados, né, Alexandra? Não sei, ela depois me conta. Olha, é interessante porque, assim, voltamos de novo para o desejo, mas eu acho que o desejo é essa força impulsionadora, né? Nós precisamos dele. Agora, eu não sei se a disciplina é por causa do desejo, mas você nos disse agora que era um olhar para o desejo, né? A disciplina a gente pode estar falando de um olhar. Disciplinar-se. O que é disciplinar-se? É, de uma certa forma, manter uma conduta diante de uma situação. Se disciplinar para ter um hábito, se disciplinar para ter uma determinada performance, está sempre ligado a uma objetivação da realidade. Ou seja, para chegar em tal lugar eu tenho que ter disciplina. Para se tornar um atleta de ponta eu preciso ter disciplina. A disciplina em si é o meio para alcançar algo também. Então, por isso que eu pensei nisso. Tá? Não sei se eu estou certo, mas foi o meu pensamento, foi como eu pensei. Então, eu estou compartilhando com vocês como eu interagi com isso. Muito bom. Tá? Muito bom, fez sentido. Tudo bem? Sentido. Né? Pergunta para o nosso pessoal que está ali na sala de bate-papo, para eles conversarem com a gente. Deixa eu começar a chamar isso aqui de sala de bate-papo, porque eu amo as perguntas que vocês fazem, eu amo as intervenções. E vou dizer uma coisa para vocês, eu amo a gente não precisar concordar uns com os outros, porque a gente tem afinidades, mas a gente não precisa estar dizendo a mesma coisa, porque cada um vê o mundo do seu lado, né? Da sua pele, né? Da onde ele consegue ver, onde ele consegue. Que bom, assim a gente tem a diferença, né? E vocês já pensaram nisso, na diferença? Que é importante que o outro seja o outro para você ser quem você é? Ó, parece... Esse é um outro assunto que a gente geralmente não pensa muito. Ó. Se o outro for igual a você, você não pode ser quem você é. Ó. Você será o outro. Uau. Então, Reginaldo, ele está sempre interagindo. Reginaldo é bom tê-lo aqui também. Né? Reginaldo deve ficar zangado comigo que eu não concordei com a simplicidade poética, lindíssima e maravilhosa, de que o que é mais, como é que é?
Não custa nada, que são sorrisos e abraços. Sim, não custa A, nada. a Gabriela está dizendo, se faz sentir, faz sentido. Ó. Ó, que legal. E, mais uma vez, pensando na ideia de sentir, onde nós sentimos, geralmente? Vocês lembram? Onde que nós começamos a perceber o sentir? No coração? Na pele, ó. Ah, é Sentir, né? verdade. É verdade. Sentir é na É o pele. tato, né? Yeah. Ó, então, e é no corpo, né? Mas é isso mesmo, eu esperava, porque a gente, né, a gente começa a sentir na pele, visceral. É visceral. Uau, e aí tem muito que se lhe diga, né? Eu acho que um dia a gente podia falar dessas expressões corporais, que eu sei que você é bom nisso, né? A gente fala, vamos falar das expressões, das microexpressões. Muito. Maurício Marto. Bom dia, Maurício. Fala sobre o impulso e o descontrole do desejo. Onde uma pessoa perde a disciplina, Está correto? Nossa, que legal essa pergunta. Boa. Acho que o Maurício fez uma outra vez ele fez uma pergunta muito interessante também. Acho que foi ele. Fala sobre o impulso e o descontrole do desejo. Impulso. Tá. Olha só. Quando a gente está pensando na ideia da psicanálise, a gente está falando que nós estamos falando de um sistema interno, um sistema elétrico, nós estamos falando de um sistema de nervos e um sistema que se reproduz celular. Então a gente está falando que do pulsar, ó, então eu vou fazer um arco aqui e ver se eu consigo mostrar isso para vocês aqui. Vou colocar esse ponto aqui como ponto A e aqui como ponto B, tá? Do manifestar de uma célula, ela precisa de energia. Então ela tem um pulso de libido aqui, um pulso de energia. No meio do caminho, esse pulso precisa ganhar uma representação. Tá? Então, para quem puder dar uma olhada depois sobre artigos ou sobre algum tema de sistemas de reprodução celular, de como a energia pulsional da célula se manda energia para outra célula, para outro sistema, para a informação continuar. Então a gente está falando disso, ó, num princípio muito básico, muito estrutural da nossa biologia. Tem esse arco aqui, tá? Vou representar como esse arco. Aqui em cima seria o pulsar, que precisa ganhar representação. Ou seja, a informação de uma célula para mandar para outra. Só que nós nos sofisticamos ao ponto de isso se tornar símbolos sociais. Então deixa eu ver se quando o impulso é um descontrole do desejo. Tá. Então, se eu entendi, você está me perguntando se quando uma pessoa faz algo que aparece um pouco descontrolado, seria isso? Ou seja, que escapa a ela algo que estava dentro e aí não tem mais como controlar? Se for isso, se for essa questão, a gente poderia estar dizendo o seguinte, que isso que escapou a essa pessoa, ou seja, aquilo que escapa ao social, aquilo que é possível ser aceito, é algo que ela não tinha elaborado, estava recalcado. E surge ali num precipitar. Por exemplo, como uma agressão. Tá? A pessoa quer bater no outro, mas ela não pode. Mas, de repente, ao lidar com essa agressão dentro dela e esse desafeto, esse afeto que a marca tanto nesse lugar de pulsar, ela acaba se precipitando. Ou seja, ela faz algo que depois ela se arrepende. Se for isso, a gente está falando de um tipo de recalque que aparece nesses momentos. E é isso nós chamamos de repetição de uma repetição ruim, uma repetição de desprazer, que a gente não quer que apareça socialmente. Por quê? Por que não pode agredir alguém? Porque, pensando na nossa sociedade, mas numa sociedade anterior, era a lei da sobrevivência. Era tomar o outro, era como animal. Então você toma aquilo que você quer. Você não pensa na sociedade como um padrão onde eu preciso do outro para ficar vivo. Então agora a gente pensa nisso já há alguns anos, há algum tempo, alguns séculos, a gente já pensa assim.
Mas aquilo que nos escapa, então, nós estamos falando daquilo que está recalcado. Por isso a importância de fazer uma análise para entender aquilo que está dentro de nós, que nós não conhecemos, e que pode vir à tona de uma forma mais funcional. Não que nós vamos conhecer tudo, mas aquilo que está latente, que está próximo de ser manifesto, pode sim aparecer. Não sei se eu consegui responder a pergunta, mas tem mais alguma aqui? Roseli. Ouvi que se alguém me incomoda, estaria revelando algo meu. Isso procede? Uma boa pergunta, Roseli. Boa pergunta. Sim, vamos pensar nisso de uma forma mais um pouco mais aberta. Não sei se vocês já ouviram, eu já falei aqui, que quando Freud tem uma frase muito interessante, quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais Pedro do que Paulo. Tá? Então, assim, quando alguém fala algo de você, e você se incomoda com aquilo, né? Você se incomoda com aquela questão, essa questão é algo que ainda não foi resolvido dentro de você. Então, tem um quê de situação dentro, interna, que ainda precisa ser analisado. Por quê? Por exemplo, eu já dei esse exemplo. A pessoa vira para mim e fala, Henrique, nossa, você tem uma testa grande. A pessoa, como assim? Ficar bravo com isso? Ou seja, ou eu desconheço totalmente a minha expressão, e pode acontecer, né? Porque eu estou tendo uma falsa imagem da minha própria imagem, ou eu falo, tenho. E pronto, acabou o problema. Não tem problema, não tem questão. O Leandro Carnal tem um vídeo dele no YouTube que ele fala sobre o aluno que chamou ele de careca. Olá, tudo bem? Estão ouvindo? Tá cortando. Ainda está cortando? Tá. Agora tá bom. Tava cortando a tua resposta. Tá. Então, o Leandro Carnal tem um vídeo na internet que ele fala sobre um aluno que chamou ele de careca. E um possível encontro na rua, por exemplo, com alguém que tem um desconforto com ele, xinga a mamãe dele, por exemplo. Fala, sua mãe trabalhou, sua mãe trabalha com o corpo. Daí ele fala, bom, você conhece a mamãe? Não, eu conheço minha mãe não é isso. Ou seja, mas se ela fosse, não teria problema. Então, a questão de se afetar com algo tem sempre a ver com alguma coisa que a gente não resolveu em nós. Tá? Alguma coisa que nos atravessa de uma forma que não foi compreendida. Tem algum tipo de situação anterior. Deixa eu ver. Reginaldo, me lembrei do cérebro, as sinapses. Está correto, Henrique? Está correto também. E o Maurício, ele diz o seguinte, que o desejo, ele crê que é natural, mas controlamos. O impulso é uma força maior que às vezes não controlamos. Olha, Maurício, na psicanálise, justamente essa ideia de controle, ela se desfaz muito rapidamente, tá? Não só na psicanálise. Quando a gente começa a entender que... claro que o homem quer ter controle de tudo. Por que controlar? Porque quando ele pensa que ele tem controle, ele, de uma certa forma, ele se sente confortável com quem ele é, com as sensações que ele tem dentro dele. Então, sim, nós procuramos ter controle em tudo. Tá? Faz parte do processo humano e principalmente algumas características mais obsessivas. Algumas neuroses obsessivas ainda têm mais controle. Mas o que acontece? Sabe aquela situação, essa que você diz que escapa às vezes? Aquela que, puxa, isso não podia acontecer? Isso mostra o quanto nós não conhecemos de nós mesmos. É um exemplo muito simples e poderíamos dar outros, mas esse mostra. Será que é a minha internet que está ruim? É a tua internet. Que ela tá dando uma... Espera aí. Está dando um pico aqui? Eu vou tá, tirar do Wi-Fi, talvez caia. Espera um pouquinho. Espera aí. Esperar um pouquinho para ele voltar, gente. Sim, cortou, Gabi.
Acho que foi alguma coisa com a internet do Henrique. Vamos só esperar um pouquinho para ele concluir, que também já estamos no nosso finalzinho. Vocês trazem perguntas boas, complexas, profundas, difíceis. Uau! Deve ter saído do lado de lá. Deixa eu ver se ele consegue entrar. Opa! Deixa eu ver se ele consegue entrar aqui. Opa, espera só um minutinho. Acho que ele já vai conseguir entrar. Vou desligar aqui. Esperar um pouquinho. Olá. Olá, chegou. Tá bom. Estávamos à tua espera. Então vou tentar concluir com aquela questão. A ideia de desejo em psicanálise tem a ver com o inconsciente. Tem a ver com algo escondido de nós, tá, Maurício? Cheguei. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Reginaldo, deixa o Henrique responder e eu te respondo essa aí, o quanto as pessoas são importantes, eu já te digo. Tá. Maurício, vale a pena dar uma, não sei se você já não fez isso até, mas quando a gente está pensando nesse terceiro momento histórico, que é o Freud mostrando para nós que nós não controlamos a nossa razão, ou seja, nós não somos senhores da nossa própria casa, ele diz. E ele demonstra isso com diversas situações. Ou seja, essa razão que nós supostamente temos, esse controle, essa nossa comunicação, nós sabemos matemática, filosofia, música, sabemos ter um silogismo às vezes coerente, às vezes lógico. Todas essas questões, elas são o resultado de uma tentativa de adaptação social pelo nosso inconsciente a partir do ego. Ou seja, é toda uma forma de existir, mas que não compreende quem nós somos. Totalmente. Então, estaríamos muito distante do que nós desejamos. E tem uma outra frase que eu vou deixar para a gente pensar juntos, e seria o seguinte, Freud também diz que nós, às vezes, somos, a questão do desejo, como que é a frase dele? Arruinados pelo êxito. Nós somos arruinados pelo êxito. Sabe aquela personalidade, aquela pessoa que tem tudo para chegar num determinado lugar que ela quer, tá? E de repente ela não consegue, vamos usar uma palavra mais simples, ela se boicota. Ou seja, somos arruinados pelo desejo. Arruinados por aquilo que nós queremos. Às vezes a gente não dá conta, socialmente falando. Então, o desejo e manifestação desse desejo, para nós, para esse pensamento psicanalítico, não é muito claro. A gente vê isso muito na clínica. Geralmente não é claro. Tá bom? Eu acho que essa frase que você disse por último, a gente pode retornar na semana que vem, porque, tudo bem, parece complicado, mas eu acho que são questões que a gente não pode deixar de falar. Porque, assim, nós realmente somos arruinados pelo êxito. E é aquela questão, chegamos no êxito, e aí? E depois? E aí? O que a gente faz? Lá. Muito, muito interessante. Ah, que bom, Maurício. O Henrique é o nosso na nossa caixa de tesouros e às vezes ele deixa a gente mais confuso. Gostei desse teu uau. Olha, estou confuso igual, viu? Porque o Freud nos deixa confuso também, Lacan. Eu acho que vale muito a pena nós todos continuarmos pesquisando Freud, tentar ouvi-lo. Ele fala, a leitura dele, ele foi premiado como escritor, né? Você vê, ele não foi premiado como cientista, mas como escritor, porque ele escreve belíssimamente. É simples, dá tantos exemplos, tantas anedotas, tantas coisas que ele nos comunica. Vale muito a leitura. Para quem não conhece, vale a pena. Ler O Mal-Estar da Civilização, por exemplo. Acho que é um dos textos que são simples de ler. Tem o Moisés e o monoteísmo. Ele faz uma análise do Moisés, do texto do Moisés. Eu vou ler. É magnífico a análise que ele faz. Em algum momento eu posso até falar com vocês sobre isso. Mas nós como a Leonete já disse ontem, nós estamos preparando um curso que eu vou dar mais conceitos, algo mais concreto dos conceitos que a gente está falando, né? Porque aqui a gente fica um pouco mais aberto, né, nessa possibilidade. Mas é muito bacana as perguntas. Muito bom, Maurício. Muito bom, Reginaldo.
Cleusa, Gabriela, Edna, Elsa, nossa, Priscila, Alexandra ou Alessandra, né? Todos os que e alguns que eu esqueci o nome agora. Eu E você tô tem que rindo. responder o Reginaldo, né? Eu tô rindo, o Reginaldo disse assim, pensei que fosse apenas eu que fico Não. confuso. Reginaldo, você não tem noção quando a gente entra nesse mundo da psique, ao mesmo tempo que a gente perde toda a razão, porque a gente não perde a razão porque não quer, mas a gente perde a razão porque começa a entender que a gente não tem mesmo. Não é porque quer, que a gente não tem mesmo, né? A Edna falou Freud, pois é. Eu não sei se agora tem no Brasil, mas eu me lembro que no Brasil houve uma época que tinha na banca de jornal venda de livros do Freud. Ó, esse aqui eu acho que eu comprei na banca de jornal. Sério? Olha, É. eu acho que eu deixei os meus, né? Que todo mundo sabe que eu me desfiz da minha biblioteca quando eu saí do Brasil. Deve estar com alguém na casa de alguém, não sei. Mas, Reginaldo, deixa eu terminar aqui com a tua resposta para você me pediu que eu falasse que as pessoas são importantes. As pessoas são importantíssimas. Porque primeiro nós precisamos do outro, até para sabermos quem nós somos. E mesmo que o outro seja o chato de serviço, ele é muito importante na nossa vida. Eu acredito que, assim, sem o outro nós não conseguiríamos viver e seríamos terrivelmente chatos. Eu não sei se vocês já perceberam ou já viram pessoas que vivem sozinhas. É quase um incômodo estar com elas, porque elas são o centro da sua própria atenção. E eu acho interessante a proposta que nós colocamos aqui nesses vídeos de manhã, de estar conversando com vocês, nessas lives, porque a gente diz sempre para olharmos para nós, mas nós não estamos dizendo olha para nós porque nós somos um bando de egoístas e estamos olhando só para o nosso próprio umbigo. É porque realmente temos essa necessidade, porque quando olhamos para nós, não tem como nós olhamos para nós na visão do outro sempre, né? Então, assim, somos muito importantes. Não são as pessoas que são importantes, somos nós que somos importantes. Sim, se eu tenho que dar um abraço e eu não tenho dinheiro para pagar a conta dele, eu dou o abraço, fica tranquilo, tá? Se eu tenho que dar um sorriso, eu dou um sorriso. Aliás, o que me leva a fazer os meus cafés da manhã todos os dias com palavras, uau, vamos levantar, vamos cantar, vamos dizer, vamos fazer, é porque eu acredito que muitas pessoas precisam... Eu recebo esse feedback de volta, sabe? Tem muita gente que diz assim, hoje você mudou o meu dia. Foi a primeira coisa que eu ouvi. Isso para mim não tem preço, sabe? Jamais vão me pagar isso com dinheiro e não precisa. E às vezes eu não sei, mas só o fato da pessoa falar isso eu já fico muito feliz. Não é porque eu não tenho o que fazer, não. Vocês não têm noção quanta coisa eu tenho que fazer. E tenho que programar. Agora já tenho café da manhã com minhas planilhas, né? Para saber os assuntos, o que eu vou falar por causa do outro. Talvez eu não dê esse abraço, mas eu dou uma canção. Eu dou o meu bom dia, bom dia, bom dia. E a gente vai vivendo. A gente vai levando. A gente vai levando. Pois é, no meu café da manhã eu não canto nenhuma música popular, tá? Mas todo mundo sabe que o meu repertório é muito cheio de MPB, né? Eu amo vocês. É uma delícia estar aqui com vocês. Edna, com você também. Henrique, é um privilégio ter você como amigo. É muito gratificante podermos dividir as discórdias, dividir as nossas concórdias e dividir esse tempo que, assim, eu acho que a pandemia, essa foi uma das coisas boas da pandemia, né, Henrique? Nos juntou nessa live, nos juntou com gente, que eu falei que quando for ao Brasil eu quero conhecer toda a gente pessoalmente, porque tem gente que já faz parte da nossa vida diariamente, né? Nós E precisamos eu do quero ir outro, a Portugal também. com certeza. Não sei se chegas a tempo, tá? Porque eu já estou dobrando Ah, sim. Sim, sim, sim. Num para me próximo momento. encontrar. Mas, como eu disse hoje, eu irei mesmo assim. Eu irei mesmo assim, ótimo. Tá bom, eu venho lá da África só para te receber aqui, mesmo assim. São laços muito fortes, né? Eu acho que assim, esses três países vão ser sempre para sempre os meus países, né? E é muito interessante que eu tenho mais anos vividos no Brasil, nesse momento, do que em outro lugar do mundo. Talvez seja por causa disso esse carinho todo especial. Ah, que Uau! bom. Ah, já estou sendo convidado. Eu vou.
Olha, Aline, a Aline disse, vem, podemos tomar um café juntos. Olha, pode vir, a Aline tá podemos, dizendo, pode vir. podemos. Eu vou, hein? A Aline é uma brasileira querida, que é uma amiga. Ela faz parte também do nosso próximo livro das 12 Mulheres na Pandemia. Ela é empreendedora. Ela mora aqui em Portugal. Gente, delícia, excedemos nosso tempo como Tchau. sempre. Terça-feira estamos cá. Entrem lá no nosso Universo da Psique. Universo da Psique. Vocês vão encontrar. Oh, Reginaldo, que coisa boa! Você é especial. Agora eu senti esse abraço, tá? Muito obrigada. Entrem no Universo da Psique, fiquem atentos às redes sociais, sigam o Henrique, sigam a mim. A gente precisa de vocês. E eu acho que vocês precisam de nós também. Né? É Senão... isso aí. Verdade. Tchau, gente. Tchau. Até bom final de semana. E se cuidem, fiquem fortes. Já, protejam-se.